Olá, tudo bom? Então, no vídeo anterior eu passei 1 minuto a mais, porque eu comecei a falar sobre a questão, tipo, do reino do diabo, né? Que, que ele tem um papel na nossa vida e que a Bíblia, que o próprio Jesus falando aos fariseus naquela época, né? Quando os fariseus chegavam assim, você expulsa em nome de quem? Aí eu falei assim, se eu expulso em nome de Deus, como é que como é que eu posso ser um demônio, expulsar outro demônio? Não existe. Porque se um demônio expulsar outro demônio, se há conflito entre um reino, ele não subsistirá, ele cairá, né? E assim, por que que eu falo isso? Porque a gente tem que entender que o diabo ele tem um plano na nossa vida, que é a destruição do ser humano. Ele quer, ele já sabe do destino dele, só que nós ainda temos uma chance de ainda ter um convívio com Deus. E ele quer destruir essa chance que a gente tem. Então ele utiliza os demônios, muitas das vezes para fins, né? Eles podem se transformar em qualquer tipo de pessoa. A Bíblia nos remete a isso, até fala que o diabo pode se transformar em um ser de luz. Sendo um anjo caído, pode se transformar em um ser de luz. E assim, e às vezes a gente tem que tomar cuidado com isso, porque o diabo, ele vem introduzindo coisas que não existem, que é mentira, sabe? A respeito de Deus, falando que existe reencarnação, sendo que a Bíblia não fala disso. A Bíblia nega essa existência de reencarnação, a existência de retornar, né? Morrer lá e estar no céu e retornar para a terra. Não existe isso. Porque lá em Lucas, capítulo 16, né? Tem a pequena história sobre Lázaro e o rico, né? Que Lázaro tinha morrido e foi para o seio de Abraão, né? Na verdade, não. Eu não vou colocar o nome porque eu não lembro do nome da pessoa, porque senão depois eu posso pegar a Bíblia aqui e mostrar para vocês, mas fica em Lucas mesmo, Lucas 16. E lá fala o seguinte, que Abraão estava nesse lugar, existia um abismo, né, entre a pessoa que estava falando com Abraão, né, falando assim, Abraão, é, vá lá a minha família e diga a eles que aqui é um lugar perigoso, que aqui é ruim, não sei o que, e Abraão fala o seguinte, olha, que eles ouvem os profetas, porque mesmo eu indo para lá, não, eles não vão crer, mesmo se eu fosse para lá, né? Ele falando assim, mais ou menos. E ele fala o seguinte, né? Ele ainda coloca o seguinte, ó, existe um abismo que eu não posso ultrapassar para aí e nem você pode ultrapassar para cá. Ele fala isso, Abraão, né? Naquele momento que ele está conversando. Então significa que não tem uma possibilidade. E Lúcifer, ele vem introduzindo coisas mentirosas a nós, falando que Deus errou, que Jesus pecou de alguma forma. Já vi tantos absurdos que Jesus teve relações com Maria Madalena, sem noção, porque Jesus foi um cara limpo, santo, foi um cara íntegro diante de Deus. E assim, em várias outras coisas, porque a Bíblia fala do quê? Mesmo se um anjo cair do céu para transmitir outro evangelho que não seja a Bíblia, você seja anátema. Você não acredita. Então, se você pega a Bíblia e vê algo que a Bíblia não fala, não acredita. Você só acredita se a Bíblia estiver nos falando, nos relatando. Igual uma outra coisa que a Bíblia nos relata, e isso é terrível. Quando a gente vai falar assim, questão de invocação de anjos. Vou invocar tal anjo, não sei o que. Cara, a Bíblia abomina esse tipo de coisa. Sabia disso? Abomina. Quando Saul, né, foi querer saber a respeito, né, porque na verdade Saul tinha Samuel para falar naquela época. Samuel morreu.
Saul não teve muita orientação. As orientações que ele tinha era daquele povo. Aí sei lá, um doido, eu acho que é doido, porque falar isso para Saul, você, olha, tem uma pessoa que pode trazer Samuel a você. E ele vai lá conversar. E sendo que lá em Lucas, acabei de falar que não existe essa possibilidade de você reencontrar uma pessoa que estivesse morta. Você passar para lá, para o reino deles, e eles passar por esse reino material. Não existe. E lá Samuel pega e conversa com essa mulher, que ela era como se fosse aquela coisa de tarô, né? Hoje em dia para nós, ela era vidente. Ela tá naquele lustre, né? Vendo, e ela fala, olha, eu vejo uma pessoa e tá com uma túnica, não sei o que, vai falando, e ele fala assim, olha, é Samuel. Ele fala, olha, é Samuel. E, na verdade, não era Samuel. Era Lúcifer se passando por Samuel. E assim, enganou Saul de tal forma que Saul achou que aquilo era verdade. E até mesmo depois se tornou verdade. Porque Deus pega e fala assim, olha, não faça isso. E a gente acaba fazendo. Aí Deus pega e fala, olha, cara, eu já te falei para não fazer. Já falei para você não fazer. Você faz. Você vai colher os frutos. Se você colhe coisas boas, você vai ter coisas boas. Se você colhe coisas más, você vai ter coisas más. E Saul, naquele período, ele colheu aquilo que queria. Porque ele colheu a notícia que Deus nem deu para ele. Porque se ele tivesse invocado Deus, se ele tivesse literalmente falado com Deus, Deus daria dar uma resposta para ele. Mas ele preferiu ir aquilo lá, aquela abominação. E depois que ele foi, né, ele foi morto, né, depois de um tempo. Se concretizou a morte dele, né? Falaram que ele ia morrer, não morreu da forma literalmente que ele achou, mas ele morreu. Ele procurou aquele que ele queria, né, infelizmente. E a gente tem que tomar cuidado disso, porque o diabo ele vem disfarçando, falando que existe ET. Cara, não existe ET, desculpa te falar isso. Para quem acredita, quem não acredita, para quem acredita, isso não existe. Não existe, sabe por quê? Porque quando você passa, isso daqui é uma ciência. Quando os astronautas, quando a gente acredita que o astronauta foi para a Lua, eles foram com roupas especiais para sobreviver à atmosfera. Você tem ideia, existe um ser que sobrevive a isso? A não ser as bactérias e bactérias, na verdade, que existem em outros planetas? Cara, não. Você vê gente na Lua? Os caras falam que vê gente na Lua, satélite, eles enviam satélite para a Lua e não vê ninguém na Lua, não vê ninguém em Marte. Você acredita que existe vida ET, seja parecido com a nós ou não? Isso não existe, isso é mentira do diabo. E temos que tomar cuidado. Amém?